Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui voltando com as nossas gravações dos vídeos, como vocês pediram. E para começar com esse novo projeto, eu convidei uma pessoa super especial, que é a Larissa Brito, uma nutricionista exemplar, inclusive é a pessoa que mais puxa a minha orelha também. E a gente hoje vai conversar um pouquinho com vocês sobre transtornos alimentares. Larissa, procura-se muito a nutrição com pessoas com transtornos alimentares? Sim, a maioria das vezes quando a gente é procurado, é sempre indicado ou por um profissional psicólogo ou um profissional psiquiatra, né? Porque a gente sabe que o trabalho de um nutricionista na equipe multidisciplinar, né, que trata de transtorno alimentar é imprescindível, assim como o seu trabalho também, o psicólogo, para tentar ajudar, no nosso caso principalmente, o paciente ter uma boa relação com a comida. Porque a maioria dos pacientes, né, que tem transtorno alimentar, para não dizer todos, tem uma relação um pouco transtornada, distorcida da realidade, percepções erradas em relação aos alimentos. Tem percepções assim dicotômicas, né? O que aquele alimento é ruim, aquele alimento é bom, e a gente tenta tirar um pouco desse estigma da alimentação para esses pacientes. É comum chegar alguém assim que não faz nenhum tratamento psicológico, psiquiátrico, querendo resolver tudo isso apenas com a questão da dieta. Sim. Aí, nesses casos, quando a gente recebe, são pacientes que muitas vezes não sabem que tem um transtorno. A gente também encaminha muito o paciente para um psiquiatra, para psicólogo, para tratar um paciente que a gente nota, né, a partir da anamnese que a gente faz com o paciente, a gente começa a ver, né, que o paciente ou não tem uma boa relação com a comida ou, né, não tem uma boa relação com o seu próprio corpo, que também é muito comum. E quando a gente vê que aquilo é muito fissurado na cabeça do paciente, por exemplo, um paciente que foi para emagrecer, que acha que a pessoa só é feliz quando é magra, tem esses tipos de frases, né? E às vezes até quando olha pra gente e comenta sobre algum aspecto físico de mim mesmo, profissional, ou que você é muito bonita, ou é porque você é magra, você não sabe. Então você vai notando, né, nesses pequenos detalhes a partir da anamnese que o paciente ele tem, se não um transtorno, um risco muito grande para desenvolver um transtorno. E aí, como a gente que é nutricionista, a gente não é, né, não tem competência para o diagnóstico, a gente encaminha para um profissional psiquiatra, porque ele normalmente junto ao psicólogo que fecha o diagnóstico de um transtorno alimentar. Um dos casos, né, de transtornos mais complicados na questão do transtorno alimentar, no grupo dos transtornos alimentares, né, que é a anorexia, que é extremamente grave, né, a pessoa fica realmente com um certo repúdio pela comida, não quer comer de forma alguma, apesar de sentir fome, né, porque muita gente acredita que o anoréxico não tem fome, né. Apesar de que tanto de tempo em jejum, ela vai começando também a se acostumar com aquilo ali, né? Ingerindo poucas calorias durante o dia. E acaba virando um vício o jejum. Se a gente fosse fazer uma analogia, é óbvio que nas suas devidas proporções, tem estudos mostrando que o jejum, né, que o paciente que faz anorexia, devido à inibição do sistema endocannabinoide que a gente tem, né, que é um sistema que a gente, quando estimula, aumenta a fome, foi visto que o paciente com anorexia, quanto mais ele inibe esse sistema, vira como se fosse um vício, é como se fosse aquela droga dele. E quando ele come, é como se ele entrasse em abstinência, é o contrário, que normalmente acontece. Então a gente vê que o paciente ele tem de fato a fome, mas ele meio que se vicia, né, nos tipos de estratégias que eles usam. O jejum é uma das mais utilizadas, né, principalmente a anorexia, para poder continuar perpetuando o vício. Exato, e às vezes vem associado com outros tipos de transtorno também, né? Vem com toque, depressão, ansiedade, enfim, vários outros, né? Como seria mais ou menos a abordagem para um tratamento nutricional? Porque assim, medicamentoso, quando a gente pensa em um paciente com anorexia, a gente pensa, a gente tem que dar uma medicação que aumente o apetite. Totalmente errado, porque se eu vou aumentar o apetite daquele paciente que não está querendo comer, como que, né, ele não vai aceitar o tratamento. Vai sofrer mais do vai que ter mais sofrimento, exato. Então assim, a gente pensa sempre em uma medicação que vá deixando ele com uma fome um pouco mais normal ou até uma medicação que a gente sabe que não vai estimular essa fome, né? E dentro da nutrição, assim, como que é o procedimento? Olha, em relação à nutrição, existem as fases que eu falo. A gente usando aí a anorexia, que foi o tipo, né, de transtorno que você falou, mas porque a gente tem outros, né, a compulsão alimentar,
a bulimia, que aí a vertente, né, do tratamento é um pouquinho diferente, né? Mas a anorexia, a gente fala que tem fases, né? A gente primeiro precisa que o paciente, é uma fase mais difícil, é para ele entender que ele tem uma doença. Você sabe que, né, às vezes o paciente ele demora, ele mascara muito, com medo, né, de engordar, o medo, né? Então ele demora a aceitar. Então essa para mim é a fase mais difícil. Eu sempre falo que quando o paciente vem, a minha conduta, quando o paciente sabe que tem assim, uma anorexia, já foi dito pelos familiares, muitas vezes que são os que mais se preocupam, pelo profissional psiquiatra, o psicólogo, a gente sempre fala que nesse primeiro contato, o paciente ele precisa adquirir confiança da gente. Então não vai ser, por exemplo, proporcionando uma dieta hipercalórica, que eu vou conseguir grandes efeitos, né? Porque isso assusta o paciente. Não é também trazendo assim, por exemplo, coma de tudo, porque naquela fase, de fato, o paciente em risco muito grande, a nossa vontade do profissional coma qualquer coisa, é meio que isso. Só que a gente precisa, nesse primeiro momento, levar um nível de confiança, ele entender que a gente também está se importando com a parte nutricional, dos nutrientes, porque eles são um pouquinho terroristas nutricionais nessa fase inicial. E quando a gente vai conseguindo avançar, né, gradativamente, lembrando que é um processo muito lento, né, porque os pais, muitas vezes, que com a maioria é adolescente, né, quando procura, eles têm uma euforia, assim, para tentar resolver do dia para a noite, né, acha que a gente vai ser aquela solução imediata. Tu deve, né, saber mais do que eu isso, porque se trata de medicações, né. E aí, à medida que a gente vai progredindo em relação a isso, a gente tenta, muitas vezes, o paciente, a gente não colocar o valor calórico da dieta, evitar que ele tenha esses acessos, porque a gente sabe que o paciente com anorexia, ele busca muito essas informações, né? Então, a gente tenta dificultar um pouco, né, para que ele não fique vidrado naquela, mas muitas perguntas, tá? Quantas calorias tem essa dieta? E não vai me engordar? É bem complicado essa primeira parte. Quando o paciente ele vai melhorando junto com as medicações, a terapia, assim, que é imprescindível, né? E aí, à medida que ele vai melhorando, a gente conseguindo melhorar o estado nutricional desse paciente, porque muitas vezes vem muito magro, aí a gente começa a trabalhar um pouco do comer intuitivo dele. Porque a gente sabe que existe essa abordagem, né? Que é para o paciente, são técnicas que a gente tenta usar para o paciente ele começar a entender um pouco, né? E conseguir reprogramar, né, os aspectos fisiológicos de fome, saciedade, esses gatilhos que ele perde. O transtorno alimentar faz com que ele perca totalmente a noção, né, desses fatores fisiológicos tradicionais. Só que muita gente é a favor desse comer intuitivo já no começo do tratamento. E isso é muito errado. Porque um paciente que tem uma anorexia e está naquele período inicial muito grave, você não consegue trabalhar comer intuitivo com ele, porque ele não tem naturalmente esse comer intuitivo, né? Porque ele sofre de um transtorno e as ideias dele de fome e saciedade estão completamente distorcidas devido ao transtorno. Então a gente usa essas técnicas de mais comportamental, né, de comer intuitivo, mais para frente, quando o paciente já está melhorando e estabilizando. O mais comum que chega no consultório, o mais grave, sem dúvida, quando vem, é a anorexia, né? Porém, o mais comum é a compulsão alimentar, né? E existe uma certa, entre aspas, moda de querer medicalizar muito os transtornos alimentares, né? Principalmente a compulsão alimentar, sem pensar muito numa dieta mais balanceada. As pessoas querem comer de tudo, fazer de tudo e tomar remédio para secar e ficarem magras, né? Isso. E muitos não têm compulsão alimentar, né? Sim. Porque a gente sabe que existe o comer emocional, que todos nós estamos sujeitos. Todos nós, às vezes, comemos por estarmos um pouco mais tristes, porque a gente está cansado e quer uma recompensa no final do dia. Isso é comum. Se torna um problema quando isso ocorre frequentemente, né? E acaba atrapalhando realmente a vida do paciente. Só que hoje em dia a palavra compulsão alimentar ela ficou um pouquinho banalizada. Você sabe, né, mais que eu, que o transtorno de compulsão alimentar ele tem os critérios, né, em relação a conseguir diagnosticar. E aí qualquer pessoa, às vezes uma pessoa eutrófica, dentro do normal, peso normal, magra, que não consegue chegar naquele físico que aquela pessoa almeja, né, ficar mais magra ainda ou mais musculosa que seja, porque acaba caindo num comer emocional, às vezes numa tentação mesmo, gula mesmo, que a gente às vezes come por gula em momentos sociais principalmente, aí acabam, né, se autodiagnosticando que tem compulsão alimentar e buscando a medicação para ser aquela
né, aquele caminho um pouquinho mais fácil, né? E não buscam, né, melhorar a dieta nutricionista, porque tem estratégias para isso, às vezes também fazem uma terapia, porque as pessoas hoje em dia sempre estão buscando, né, você sabe, o método mais fácil. O método mais fácil. Exato. E aí termina correndo riscos, né? Bastante riscos. Larissa, outra coisa interessante, você falou aí na gula, né? Como que uma pessoa que está assistindo a gente assim, ela vai entender se aquilo ali foi uma gula, um comer emocional ou se realmente é um transtorno alimentar e uma compulsão? Eu gosto de usar quando o paciente meu vem dizendo, tem paciente que já chega dizendo, né? Eu tenho compulsão, eu vim aqui porque eu tenho compulsão, e às vezes a gente vê, não, pode de fato ter, existem pessoas que de fato a gente nota, mas a maioria não tem, né? Como eu falei, está sendo banalizado. Então eu tento explicar de uma forma assim bem prática. Por exemplo, gula são situações que todos nós também passamos. Por exemplo, estão mais relacionados a alimentos que a gente gosta e alimentos que muitas vezes estão relacionados a alguma situação social. Por exemplo, você vai no aniversário, tem uma torta especificamente de morango que você gosta muito, daquela doceria, e você não consegue comer só um pedaço. Você come 2, 3 e fica muito cheio, mas em nenhum momento você perdeu o prazer em comer aquilo. Você teve prazer no momento que você estava comendo. Quando a gente fala em comer emocional, é quando você observa que o gatilho, né, o que impulsionou você a buscar aquele alimento, foi algum tipo de emoção negativa. Então, quando você está mais ansioso, quando você está mais triste, porque normalmente a comida serve como se fosse um refúgio, né? Um acalento. Isso é muito comum. Muito. Inclusive é retratado em filme. Você vê muito mocinha de filme botando chantilly na boca, comendo chocolate, quando tá triste sofrendo, né? Com a dor do cotovelo. Isso é muito comum. Agora, a compulsão é completamente diferente, né? A compulsão, um episódio de compulsão, você sabe que são muitas vezes de alimentos que não são harmônicos, que não combinam normalmente entre si. São de alimentos que não necessariamente são de maior prazer do paciente. Às vezes ele não tem em casa, por exemplo, ele gosta muito de chocolate, não tem chocolate em casa, vai comendo o que tem. Às vezes, né, um paciente, por exemplo, que já me relatou, come batata doce gelada da geladeira, feijão, mistura com geleia, com pastel. Eu já vi todo tipo de episódio compulsivo. E aí você vê que durante esse processo, no começo pode até ter prazer, mas o paciente ele vai perdendo completamente o prazer. Ele mesmo sabe relatar, ele diz isso. Chega uma hora que perde o prazer, mas come uma quantidade que a maioria das pessoas não comeria, né? E sente uma culpa horrorosa, né? E sente que é uma sensação de frustração, de falta de controle e culpa. E muitas vezes esses episódios eles fazem escondido, porque tem vergonha mesmo. Aí isso aí é bem mais característico de uma compulsão alimentar. Essa questão dessa comida, né, que é totalmente desarmônica, né? Existem alguns casos realmente assim de uma mistura muito grande de chocolate com carne, com coisas que não tem nada a ver, que realmente não são nada harmônicos e causam sofrimento depois, né, de um arrependimento, enfim. É muito importante a gente estar falando sobre isso. Transtornos alimentares são muito comuns na nossa casa, entre nossos amigos, e é sempre importante a gente estar em alerta, porque corre risco de vida muitas vezes, né? Então é algo que a gente precisa sempre estar aberto a ouvir e a entender cada vez mais. Muito obrigado, Larissa, pela sua participação aqui no nosso primeiro. Eu não sei ainda como a gente vai chamar esse quadro aqui não, tá, gente? Mas é algo que a gente vai estar pensando junto com vocês. Vocês podem deixar alguma sugestão aqui sobre isso. E um nome legal pra gente estar colocando, porque vai ser um bate-papo mais descontraído. Eu quero também que vocês coloquem aqui as sugestões, além do nome, também de outros profissionais, outras pessoas que vocês gostariam que estivessem aqui comigo conversando. É muito bom sempre te receber aqui. Espero outras vezes a gente poder estar compartilhando esses momentos, tá? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.